Então, pessoal, hoje na aula 2 nós vamos falar sobre hardware, software e sistemas operacionais, tá? Muito importante vocês conhecerem esses termos, tá? Hardware é todo o componente físico, então um teclado é hardware, uma impressora é hardware, uma caixinha de som é hardware, tá? Geralmente ele pode ser interno ou externo no computador, tá? Embora alguns deles, né, a maioria depende de um software para funcionar. Geralmente eles trabalham juntos, tá? Então vamos lá, o que é o software? O software eles são programas que nos permitem realizar tarefas. Então, assim, quando você está com o seu celular e você abre um Instagram, você abre um Facebook, você entra na Netflix, todos esses são software. Quando você tiver dificuldade de identificar o que é hardware e o que é software, então você faz o seguinte: hardware é tudo aquilo que as minhas mãos conseguem tocar. Então, eu toco no mouse, na impressora, então ele é um hardware. Software é tudo aquilo que eu não consigo tocar, eu consigo ver, eu consigo abrir o computador e ver, apareceu ali a logo do Windows, eu consigo ver o sistema operacional, eu consigo ver uma Netflix, mas eu não consigo tocar nisso, tá? E geralmente um trabalha atrelado ao outro, tá bom? E dos softwares que são muito importantes, que eu gostaria que vocês lembrassem bem, são os softwares dos sistemas operacionais dos computadores. Quando você for trabalhar, basicamente todos eles vão fazer a gestão das informações, administrar, gerenciar recursos, imagens, tudo, afins. Só que existem eles mudam conforme de um para outro, tá? Mas todos eles fazem isso, só que de maneiras um pouquinho diferentes. Desses três, os que mais são utilizados, né, são o Windows, que é o que vocês têm no computador de vocês, o Mac, que é exclusivo para computadores da Apple, aquele da maçãzinha, né, e Linux. Linux é usado mais para servidores, tá? Só que mesmo o Windows, ele pode ter vários, no caso ali, vários modelos aqui, ó, que nem nessa imagem, vocês podem ver que a gente tem desde o Windows 95 até o Windows 8, Windows 10, Windows 7, tem vários, né? Então, assim, cada computador daí muda um pouquinho de uma coisa para o outro, sabe? Então, às vezes, um atalho, alguma coisa, um ícone, uma pasta, o jeito de procurar algumas coisas dentro do computador mudam, mas todos eles fazem todas as tarefas, tá? Mas uma coisa que é muito importante, que eu gostaria também de ensinar hoje para vocês, é que por detrás de cada software existe uma empresa, existe pessoas que elas programam isso para acontecer. Então, cada software existe muito trabalho envolvido, tá? Por exemplo, se eu vim aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Se eu vim aqui no Chrome, então, se eu vim aqui no Chrome, tá? Eu vou apertar F12. Existem vários processos acontecendo, existe toda uma linguagem de programação. Nessa linguagem vai ter as cores do sistema operacional, vai ter a fonte, vai ter os comandos, se você clicar aqui, clicar lá, o que é para acontecer, tá? Então, assim, é muito interessante quando você consegue saber que por detrás do sistema operacional existem muitas coisas acontecendo. Existem as fotos, né? Existem muita coisinha que é interessante para quem for seguir na área de informática acontecer. Quando você, por exemplo, liga o computador, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu vou vir no gerenciador de tarefas. Existem vários processos acontecendo, tudo isso por trás desses aplicativos, destes softwares. Então hoje, como atividade para vocês conseguirem gravar bem essa parte de hardware e de software, eu tenho uma atividade aqui que é para, no caso, vocês aprenderem um pouquinho como que funciona a programação, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui esse bonequinho. A função, o que eu quero que ele faça é que ele chegue até esse ponto aqui, tá? Então, como é que eu faço? O que ele precisa fazer? Aqui nesse caso, pronto, vamos lá. Então, assim, mover para frente e eu vou executar o programa. Tá vendo? Ele só se moveu para frente uma vez, mas eu quero que ele chegue até esse ponto. Então, eu venho aqui, vou reiniciar o programa
e vou pedir para ele mover para frente 2 vezes. Então eu dou um executar. Ó, tá vendo? Eu estou programando o meu bonequinho para chegar nesse ponto, tá? Então isso é para vocês terem uma ideia de como basicamente funciona a programação. Aqui é a mesma coisa, eu quero que esse bonequinho chegue até esse ponto. Então como é que eu vou fazer? Eu vou mover para frente, vou girar para a esquerda, vou mover para frente de novo? Não, vou girar para a direita. Vocês têm que ir tentando até ter o final. O que eu gostaria só de antecipar aqui para vocês, que também tem uma outra... Esse daqui é o exercício 3. Por exemplo, eu quero que esse menininho aqui chegue até o ponto final, mas eu preciso que para isso ele utilize apenas 2 blocos. Ó, até vou colocar aqui, ó, tá vendo? Para fazer isso acontecer, eu preciso utilizar somente 2 desses blocos. Então, o que eu faço? Esse bloco aqui é um bloco que aqui eu quero que ele repita a ação que ficar aqui dentro até chegar neste ponto. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero que ele fique girando para a esquerda até chegar nesse ponto e vou executar o programa. Ó, como ele nunca vai chegar aqui, ele vai ficar para sempre girando para a esquerda. Ele só pararia de girar para a esquerda se ele chegasse no ponto. Mas como está errado, vamos lá, vamos reiniciar o programa. Agora eu vou falar assim, ó, eu quero que você fique se movendo para frente até chegar ao ponto. Aí agora deu certo, tá? Então assim, são vários exercícios que eles vão ficando mais difíceis. Vocês tentam fazer devagar, prestar bem atenção. Não conseguiu, faz de novo e vai fazendo e tentando entender a lógica que é até para chegar nesse ponto final, beleza? Então é uma maneira de vocês aprenderem como que é importante a programação, a parte que está por detrás, que os nossos olhos não conseguem ver nos aplicativos e nos softwares, beleza? Eu vou deixar o link na descrição, é só clicar lá e começar a fazer as atividades.